Na esteira da repercussão causada pela declaração do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre a Lava Jato, líderes do PT aproveitaram a ocasião para defender a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da operação. Em uma live promovida pelo grupo de advogados Prerrogativas, Augusto Aras, conforme nós vimos aqui, aproveitou para atacar membros da Força Tarefa e o que chamou de lavajatismo. A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, afirmou que é urgente instalar a CPI da Lava Jato, que já tem assinaturas e só falta ser lida em plenário. O deputado federal Paulo Pimenta, ex-líder do partido na Câmara, disse que vai acionar o Supremo Tribunal Federal e o próprio MPF para acompanhar as medidas adotadas para investigar e identificar responsáveis por irregularidades. O requerimento de criação da comissão já foi lido em plenário após ter 176 assinaturas validadas. Eram necessárias, no mínimo, 171 assinaturas. Agora, cabe a Rodrigo Maia decidir o momento de instalar a CPI, abrindo prazo para os partidos indicarem seus representantes. A primeira tentativa de instalar uma CPI contra a Lava Jato surgiu em 2018, às vésperas das eleições. Além dessa comissão, deputados do PT pediram a abertura de uma outra comissão parlamentar de inquérito, que está sendo chamada de CPI da cloroquina. O objetivo é investigar suposta superprodução, custos da fabricação e critérios de distribuição da hidroxicloroquina e da cloroquina pelo governo federal. Os petistas argumentam que já foram produzidos cerca de 3 milhões de comprimidos pelo Exército por R$1,5 milhão de reais, mas que o medicamento não tem eficácia contra a Covid-19. Com esse assunto que a gente começa a nossa conversa, então, Augusto, queria ouvi-lo sobre essa tentativa aí de CPI da Lava Jato, conforme você disse ontem, essas queixas, né, Augusto, do Augusto Aras em relação à ação da Lava Jato se pareciam muito com o discurso petista, e hoje não deu outra, PT vem com a tentativa da criação da CPI da Lava Jato, né? Foi a senha. As declarações do Augusto Aras foram o toque de clarinha ali que precede o avanço, não da cavalaria americana que chegava para salvar alguém, mas do ataque dos bandidos. Vai ser muito interessante ver quem assina o requerimento para a instauração da CPI, porque é o recenseamento dos bandidos. Quem estiver querendo investigar a Lava Jato, tratando a Lava Jato como se fosse o bando e não uma força-tarefa somada de procuradores, somada a um belo contingente da Polícia Federal, somado ao grupo de juízes que prendeu o bando, quem assina pode mandar investigar direito aí, porque se ainda não foi condenado, merece ser. Basta ver quem puxa a fila. Gleisi Hoffmann, né, a coxa, né, o amante do Departamento de Propinas da Lava Jato. Ela deveria estar sendo investigada ou já presa. Já se descobriu o suficiente para botá-la na cadeia. Né? Ela e o marido recente, nossa dupla, cada país tem o Bonnie and Clyde que merece. Nós temos a Gleisi Hoffmann e o Lindbergh Farias, fora o resto. Eu comecei a escrever há algum tempo, brincando, evidentemente, mas o Brasil supera qualquer imaginação, dizer que tinham inventado aqui o faroeste à brasileira, em que o bandido é que perseguiu o mocinho. Pois a coisa foi piorando. O bandido, ele queria ganhar no final, queria matar o mocinho no final. Agora ele quer prender o mocinho e ele fazer o papel do juiz. Quem são esses bandidos capazes de assinar um requerimento desse para julgar a Lava Jato? Repito, a Lava Jato, ela é odiada por bandidos pelas suas virtudes, não pelos poucos erros que cometeu. A Lava Jato, esqueçam o juiz Sérgio Moro, foi ministro, ficou contra, repito aquilo tudo.
se vai ser candidato ou não. Estamos falando de um episódio histórico que mudou o Brasil. A Lava Jato mostrou que o Brasil é possível, que eu não acreditava que algum dia eu veria o mais poderoso dos empreiteiros da cadeia, o presidente que se achava condenado à eterna impunidade na cadeia, esses bandidos todos, de todos os partidos. Não foi uma operação contra o PT, não. É como o PT tem a maior bancada de delinquentes do Congresso e é o partido que tem mais bandidos filiados, ele tem a hegemonia numérica na quadrilha. Mas agiu, no caso do Petrolão, ao lado do PP, do PMDB, e agiu em parceria com os empreiteiros e outros empresários que ganharam bilhões. Qual prisão feita pela Lava Jato foi injusta? Quem era inocente entre os presos? Aí, delação premiada. Eles contaram porque tinham medo. Tudo foi comprovado. Aí tem gente que a Lava Jato, o Petrolão não existiu. Esse dinheiro que estão devolvendo vem de onde? São doações dos sheiks lá do Oriente Médio. De onde vem? São milionários que gostam de filantropia secreta. Estão oferecendo dinheiro para o combate à cloroquina. Desculpe, para o combate à pandemia de coronavírus. Dinheiro da Lava Jato. Dinheiro da Lava Jato já foi aplicado em coisas boas. Se pessoas confessaram espontaneamente, por que eles fizeram isso? São loucos? Eles vão contar que cometeram crimes que não cometeram, porque isso aqui é uma ditadura que mata quem não confessa. Isso aqui é, por acaso, a União Soviética do tempo do stalinismo. Então é muito simples. A Lava Jato se você tiver o faroeste clássico americano, a Lava Jato faz o papel do mocinho. Os outros são os bandidos. Os outros são os bandidos. Quem se junta a esse Glenn Greenwald merece se juntar a ele. Esse cara fez o trabalho sujo ali para valorizar o que é irrelevante diante do imenso resultado positivo obtido pela Lava Jato, e agora começou a perseguição. Espero que o povo brasileiro tenha o discernimento necessário para defender a mais bem-sucedida operação anticorrupção da história. Se por acaso alguém não gosta, deixou de gostar do Sérgio Moro, separe as coisas. A Lava Jato foi muito maior que isso, é muito maior e continua prendendo bandido. E me apresentem uma injustiça qualquer que ela cometeu. Me apresente os inocentes. Os petistas se acham todos inocentes. Claro, eles são apaixonados por aquela frase segundo a qual os fins justificam os meios, que é a frase, repito, mais calhorda que existe na política universal. Então é gente que não presta. Quem não presta é contra a Lava Jato. Ana Paula, quero ouvi-la também sobre essa tentativa de CPI da Lava Jato e CPI da cloroquina também, Ana. Vitor, eu estou torcendo muito para que essa CPI aconteça no sentido de, exatamente como Augusto colocou, deixa falar, deixa assinar, vamos ver quem é que vai apoiar essa CPI da Lava Jato, vamos ver quem é que vai apoiar uma CPI que vai contra a operação mais bem-sucedida no Brasil em relação ao combate à corrupção, como eu sempre falo aqui, que mudou a cara do Brasil internacionalmente. Hoje, aqui fora, as pessoas, investidores, políticos que você conversa, eles depois, existe o Brasil antes da Lava Jato e o Brasil depois da Lava Jato. Então, a Lava Jato é um tesouro que nós, como sociedade, nós temos que proteger
esse tesouro, o legado da Lava Jato. A gente pode muito bem separar o Sérgio Moro da Lava Jato, o Sérgio Moro de agora, se vai seguir a carreira política ou não. Eu acho que existem críticas pontuais à maneira como ele saiu do governo, mas ele não deixa de ser um dos personagens principais dessa força-tarefa que, como o Fiuza fala, deu um banho de justiça no país. Então, deixa falar, deixa assinar. O interessante, Vitor, é que hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele endossou as críticas do Augusto Aras à Lava Jato, defendeu a fala dele que nós criticamos ontem, e aí a gente vê, né, que o que tem, teoricamente, aí os codinome de Botafogo na lista de propina da Odebrecht, num coro contra a Lava Jato. É óbvio, né? Fica cada dia mais óbvio. Então, quanto mais eles falam, quanto mais eles assinam, mais expostos eles ficam. E a gente está vivendo, e quero só chamar a atenção de um detalhe que ontem, quando nós criticamos, né, a fala desastrosa e vergonhosa do procurador-geral, o Aras, a gente viu que eu pude perceber um embate, né, nas redes sociais. Mas você é contra a Lava Jato, você é contra o governo. Então, a gente está vivendo uma dicotomia cega hoje, né, Vitor? Que ou você é 100% a favor do governo, ou você é 100% contra o governo. Não existe mais espaço para críticas pontuais, tanto para o Ministério Público, às vezes, ou para o governo, muitas vezes também. Então, a gente tem que tentar trazer essa maturidade de criticar o que tem que ser criticado, não apenas criticar tudo o tempo todo. Agora, eu quero muito ver quem é que vai assinar essa CPI aí, porque a Lava Jato trouxe bilhões, né, de volta para o Brasil. Enquanto isso, a Câmara ali votando, o Senado também, a toque de caixa, ao processo em relação à prisão de segunda instância, isso tudo vota muito rápido, né? Então, eu estou achando ótimo, Vitor. Eu quero mais que eles continuem falando e assinando para a gente poder ver e começar a apontar todos os nomes, que agora a gente tem que começar a fazer pressão, Vitor, no Senado. A gente está aqui sempre falando de ministros da Suprema Corte, que os desmandos que eles estão aplicando todo dia contra as nossas liberdades. A gente tem que agora começar a apontar o dedo para o Senado e seguir as vias constitucionais, as vias democráticas, onde nós, como sociedade, temos os instrumentos, sim, para tirar ministros que abusam da autoridade e até da Suprema Corte. Você, Fiuza. O Augusto Aras, ele adotou uma posição intrigante, né, Vitor? Intrigante, ao meu ver, porque eu até ontem comentei, né? Será que ele vai sustentar esse negócio? Porque os caras vão para essas lives, né? Os valentes da live saem falando, ali ele tinha um público, né, de advogados de réus da Lava Jato, ele poderia estar querendo ali deixar umas frases de efeito, mas até onde eu vi, não sei se vocês viram alguma coisa, ele não retirou nada. Foi aquilo mesmo, ele fez, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez um comício contra a Operação Lava Jato. Eu digo um comício por causa do tom e por causa das palavras usadas. Ele escolheu bem as palavras, né? Ele falou que o país precisa voltar ao bom e velho combate à corrupção, que é a corrupção. O bom e velho combate à corrupção, que não é nada bom, como todo mundo sabe, é sinônimo de corrupção. Ou seja, ele poderia ter adotado um tom de revisão da força-tarefa, ele poderia ter indicado correções de rumo, ele fez um pouco isso, né, excessos e tal. Mas ele foi muito além, né? Ele fez, de fato, um libelo contra a operação. Então, é claro que ensejou a abertura de uma CPI, né,
por parte do PT, e era outro ponto, que se o Augusto Aras quisesse demarcar ali uma posição, foi aberta uma CPI, eu não acho que seja o caso, pelo menos, né, se foi por causa da minha fala, não vale. Até agora eu não vi nada. Como assim? Isso quer dizer, o Procurador-Geral da República é uma figura que tradicionalmente tem um papel ali meio triste, meio sombrio, de abafar, né? Tem alguns até já foram, não vou citar aqui o nome, mas alguns já foram apelidados de engavetador geral da República. Eu até achei ali no começo, bom, Augusto Aras está querendo fazer aquele papel ali, como o Rodrigo Janot fez. O Rodrigo Janot foi contra a Lava Jato o tempo inteiro. O Rodrigo Janot dava aquela mistureba de dados, jogava no ventilador para fingir. Muita gente caía, a imprensa adorava o Rodrigo Janot. Como é que ele falava? Enquanto tiver arco, né? Como é que era isso? Enquanto houver arco, lá vai flecha. Uma coisa assim, coisas colegiais. Mas ele foi altamente superado pelo Augusto Aras. O Augusto Aras chegou a dizer, né, nesse pronunciamento, que ele não retirou nada, que a massa de informações em poder do Ministério Público, ele é a figura máxima do Ministério Público, ele está acusando o Ministério Público de Curitiba de deter uma massa de informações que serve para chantagem. Eu não estou entendendo o Brasil. É muito grave uma afirmação como essa. Uma acusação por parte do Procurador-Geral da República. Eu não tenho o menor interesse, vocês sabem, quem acompanha sabe, eu não tenho o menor interesse em botar gasolina em crise. Ao contrário, acho que tem que funcionar, como a Ana falou agora, é isso aí, né? Tem momentos que funciona melhor, funciona pior, mas eu acho que não tem como não ressaltar esse libelo acusatório do Augusto Aras contra a Operação Lava Jato. Ele tem que demonstrar. Ele se referiu, por exemplo, Vitor, à questão de 38 mil pessoas com reféns, né, com seus dados nas mãos da Força-Tarefa. São dados do COAF, né, como já foi explicado aí por integrantes da operação. Mas o COAF não era o mal? Na narrativa anterior, quando era para atacar o outro, o COAF não era o mal, que estava escondendo tudo, que estava sendo... Agora, os dados do COAF não são desejáveis. Então vocês aí agora, que estão contra tudo, né? Vocês agora querem que o COAF seja fechado, porque isso é bisbilhotar, porque isso é material para chantagem. Então, Vitor, é uma narrativa muito mal embalada, né? E que talvez possa enganar um ou outro inocente. Porque começa essa questão, tá vendo? É o lavajatismo. Isto é usado de uma maneira perversa para invadir a privacidade. As pessoas estão loucas, né, nessa inversão de valores, para invadir a privacidade. Nós somos os éticos que queremos preservar a privacidade. Bom, o Supremo Tribunal Federal está invadindo tudo, né? Está invadindo tudo, passando por cima da lei. E é claro, e nenhum desses supostos éticos falam nada, e é claro que o Augusto Aras aparentemente está indo no embalo desse assanhamento do STF, né? O STF está censurando, está proibindo, mandando plataforma proibir, banir contas. Então parece ser aí uma orquestra nessa linha. Muito preocupante, muito preocupante. A sociedade precisa se posicionar em relação a isso. Sobre a CPI da cloroquina, é uma piada pronta, né? E eu pergunto só, por que eles não propõem a CPI do Covidão, onde de fato há um gigantesco escândalo de corrupção? Bom, e só para relembrar, a frase exata do Rodrigo Janot foi: enquanto houver bambu, lá vai flecha. Foi isso que disse o ex-procurador-geral da República. Algo mais, Augusto? Hoje cedo, hoje no Jornal da Manhã, nós entrevistamos o procurador. Me ajudem, por favor, o procurador, que depois do Dallagnol é o mais conhecido, há pouco tempo, ele saiu Robertson um pouco Pozobon, não, né?
Da Lava Jato, não Carlos era. Fernando dos Santos Lima? Exatamente. E ele disse o seguinte, com toda clareza, eu falei, olha, eu queria saber o seguinte, a Lava Jato, ela, quando se aproximou do judiciário e do legislativo, aí começaram a surgir as pedras do caminho. Falei, como é que é a tramitação exata? Vocês examinaram, vocês investigaram deputados, senadores, investigaram também juízes, etc. Para onde foi esse material? Para onde ele é encaminhado? As provas vão para onde? As denúncias, etc. Ele falou, tudo vai para a Procuradoria-Geral da República. É por lá que passa. A maior parte desse material foi entregue ao Janot, porque é o Procurador-Geral que encaminha, decide se encaminha ou não o pedido de denúncia, né, a denúncia ao Supremo, que aí julga. O nosso Augusto Aras está atrás de papel, né? Ele está querendo achar coisa, inventou, mentiu, dizendo que havia 30 mil pessoas ali investigadas, ninguém sabia quem era, tem papel para burro, ele está procurando papel. E o que ele faz com o que ele já tem, e que é uma montanha de provas robustas, como eles gostam de dizer, contra os bandidos que ele está protegendo agora? O Augusto Aras, eu não tenho mais dúvida, não. Eu dei o benefício dei-lhe o benefício da dúvida por meses. Vamos esperar, vamos ver o que ele faz. O que ele fez ontem, na presença, numa live ali, em companhia de representantes de bandidos mesmo. Estava lá até o nosso advogado que anda de bermuda no Supremo, Cacai, estava lá. Ele falou aquilo porque foi a sua manifestação final. Ele quer acabar com a Lava Jato para restabelecer o bom e velho combate à corrupção. Aquele que demorou, ainda está examinando os carros dados pelo Maluf ilegalmente aos campeões mundiais de 1970. É disso que ele gosta. Então é o seguinte, os bandidos estão se movendo porque a polícia virou esquina no Camburão. É isso aí.